homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Diga comigo, porém leproso. Guarde bem essa palavra. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã, e disse ele à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro, 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei a Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou eu com poder de tirar a vida ou dar para que este envie a mim um homem, e eu curá-lo-ei da sua lepra? Notai, pois, e vedes que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixar vir a mim, e saberá que há um profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus carros e cavaleiros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou uma mensagem dizendo: vai e lava 7 vezes no Jordão, e tua carne será restaurada e ficará limpa. Naamã, porém, muito se indignou, e foi dizendo: pensava que ele sairia ter comigo, por-lo-ei de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não, são porventura Abar e Fafar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nele e ficaria limpo? Voltou e foi com indignação. Então, chegando ele aos seus oficiais, disseram: meu pai, se houvesse o profeta pedido alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais, já apenas te diz: lava e ficará limpo. Então desceu, mergulhou 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por essa noite. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra penetra o mais profundo do nosso coração. Que o Senhor fale conosco, tira de nós, meu Deus, toda ansiedade, toda preocupação, mas que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, para muitos é um texto bem conhecido, de um general de guerra, um homem ali bem conhecido, mas essa história se passa num momento ali muito difícil de Israel, um momento ali que eles viviam uma divisão das tribos, eles estavam enfrentando lutas, dificuldades, e ali eles enfrentavam aquela divisão, e aquele povo, né, que durante muitos anos viveu em unidade, né, ali durante, quando Saul, quando Davi, quando Salomão estava governando, durante 120 anos, agora eles vivem um momento de divisão, um momento de dificuldade, de injustiça. Eles estão vivendo ali um momento de perseguição, de angústia, porque alguns reis, ali uns reis impiedosos, né, estavam governando, né, como Acabe, como Jezabel. Mas toda vez que isso acontecia, Deus também levantava os seus profetas e seus sacerdotes, amém? Então nessa era, né, de dificuldade, de luta, Deus levanta um homem chamado Eliseu. Então levanta o sacerdote é aquele que pega, né, as lutas, as dificuldades do homem e leva até a Deus. O profeta é aquele que traz a voz de Deus até o povo. Então, isso estava acontecendo, Eliseu traz uma palavra ali sobre aquele povo, e aquele povo estava vivendo um momento muito difícil. Eu coloquei o título da palavra para nós meditarmos. Eu contei um pouquinho do contexto para nós entendermos. Gustavo, se tiver como colocar o título da palavra: quando chega os dias difíceis. Quando chega dias difíceis na nossa vida.
Queridos, dias difíceis, eles batem à nossa porta quando nós menos esperamos. Nós enfrentamos dias difíceis. Nós enfrentamos dias difíceis, né, na nossa nação. Nós enfrentamos dias difíceis na família. Enfrentamos dias difíceis ali nos relacionamentos, pais e filhos. E nós sabemos que nós temos vivido dias difíceis. E eu fiz uma pergunta, né, para mim e para você hoje como igreja. Coloca para mim, Gustavo, fazendo um favor. E olha só a pergunta que eu fiz, né? Você crê em milagres? Você crê em milagres, querido? Você faz parte de uma geração que crê em milagres? A segunda pergunta que eu coloquei: você já viveu algum milagre na sua vida? Você já viveu algum milagre? E a terceira pergunta: qual o milagre que você quer vivenciar nesses dias? Eu já vi muitos milagres, eu creio em milagres, eu já vi muitos milagres, queridos. E eu acho que viver nessa terra, ser um cristão, é viver o sobrenatural. É crer contra a circunstância. Crer que algo sempre irá acontecer para aqueles que creem na palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E nós somos a geração que ouve a palavra do Senhor. Eu creio que circunstâncias podem ser mudadas. Eu compartilhei aqui com alguns irmãos. Todos os anos nós fazemos a Páscoa Solidária, e mesmo que pareça pouco, mas eu sei que se cada um de nós fizermos um pouco, o pouco se torna muito, amém, queridos? Mas esse ano eu perdi um pouquinho o tempo, tal, então nós compramos alguns chocolates, mas não é sobre o chocolate. Eu falo que isso é um motivo para nós falarmos a palavra de Deus. E aí nós levamos em assentamento tal, e o pastor Cleuber, ele tem um trabalho com crianças, e aí eu falei assim: pastor Cleuber, o senhor precisa de quantos kits? Eu fiz alguns kits tal. Ele falou: Eltim, no mínimo 50. Eu entreguei para ele, e quando foi no outro dia ele me mandou uma foto. A hora que eu olhei aquela foto, eu vi que tinha mais de 50 crianças, pessoal, e eu fiquei ali, meu coração acelerou, porque eu olhava aquela foto, e eu comecei a contar. Eu saí do âmbito da fé, e eu entrei no âmbito da razão. A hora que eu vi aquela foto, eu comecei a contar aquelas criancinhas. Eu falei assim: não deu. Eu mandei um áudio, falei: pastor Cleuber, essas crianças, o que o senhor fez? Porque eu entreguei só 50 kits, e tem mais de 50 crianças. Ele falou assim, ele me mandou um áudio. Pega para mim o celular. E ele me mandou o áudio, e eu fiquei muito preocupado, né? Porque a gente sabe que criança, né? Queria que você fala para uma criança assim, ó: não tem para você. Tem jeito, queridos, de falar isso para uma criança? Então, eu não coloquei aqui a foto, mas aqui, eu vou colocar o áudio só para vocês entenderem, tá? Esse aqui é meu áudio. A hora que eu acordei, aqui minha voz é uma voz de quem está acordando, tá? Ô Cleuber, bom dia, você tá bom, meu irmão? Ô Cleuber, deu pra todo mundo? Que parece que tem mais criança, mais do que 50? E Eltim, deixa eu te falar um negócio. Pai, fez um milagre lá, porque não dava, diante de Deus. E aí ainda separei uns meninos maiores, já tá ali como pré-adolescente. Falei pra eles: ó, não vai dar pra vocês. Amanhã vocês aí no culto que eu vou arrumar pra vocês. Aí eu falei pra eles: não, mas vamos crer que Deus vai multiplicar ali. E no final nós deu pra todo mundo, e sobrou, e deu pra dar pra eles, você acredita? Um mistério. Sabe o que aconteceu? Ele pegou as crianças maiores de 10 anos, 11, 12, e falou assim: olha, vocês não vão ganhar, mas vocês vêm no culto que amanhã eu vou arrumar para vocês. E separou 50 crianças e deu os kits. Só que no momento que ele estava entregando os kits, pessoal, começou a sobrar. Começou a sobrar. E ele entregou até para os adolescentes. E ele falou assim: Eltim, eu não sei o que aconteceu não. E ainda sobrou alguns kits. Vocês creem em milagres? Vocês creem em milagres? Queridos, eu lembro que um ano nós fomos fazer aqui no assentamento, e levamos alguns kits de Natal, né? Pegamos o nome das crianças, para 120 crianças,
E a gente sempre leva alguns a mais, uns 20. E a hora que eu vi que é tanto de criança chegando, e algumas pessoas falavam assim, ó, esse aqui não está na lista, esse aqui não está na lista, esse aqui não está na lista, esse aqui não está na lista. Meu coração começou a acelerar, porque como que você fala para uma criança que você não vai dar um presente para ela? Tem como, gente? E eu lembro que nós começamos a entregar. Falei, espera aí, o tio vai dar um jeito. O tio vai dar um jeito. Pessoal, eu sei que no final, eu voltei com o porta-mala cheio de brinquedo ainda. Aí a Bruna olhou para mim e falou assim, amor, o que aconteceu? Eu falei assim, um sobrenatural. E é tão interessante que Deus, quando Ele faz milagre, quando Ele multiplicou os pães, interessante que Ele não deu o tanto certo. A Bíblia fala que eles ainda levaram 12 cestos cheios. Olha só que interessante. Ainda levaram 12 cestos cheios. Então você crê em milagres? Né? E a minha pergunta é, qual o milagre que você espera vivenciar nesses dias? Se você tiver uma caneta, pega a sua Bíblia, anote lá no cantinho, anota num papel, fala assim, eu quero viver esse milagre. Eu quero experimentar esse milagre. Sabe, eu já vi muitos milagres, eu também já vi Deus não fazer milagres. Coisas que nós estávamos esperando e Deus não fez. E a pergunta é, por quê? Por que Deus não operou esse milagre? Você já fez essa pergunta? Por que Deus deixou cair esse copo com água? Para o irmão limpar. Mas, pode deixar, irmão. Mas a pergunta é, queridos, né? A pergunta é, por que tem momentos que Deus também não opera milagres na nossa vida? E a pergunta é, será por que Deus, Ele não opera? Eu já questionei, falei, Deus, eu estava crendo que o Senhor iria fazer esse milagre. Mas a minha pergunta é, como nós podemos nos comportar nos dias difíceis? Como é que nós nos comportamos no momento de luta, de dificuldade? Igual hoje, né? O senhor Gilberto, o meu sogro, ele perdeu um irmão. O irmão veio a óbito, ainda muito novo. Na segunda-feira, ele perdeu um irmão. Há mais ou menos uns 6 meses, ele perdeu um irmão. Agora perdeu um na segunda e hoje ele perdeu mais um irmão. E aí a pergunta é, nesses momentos difíceis da nossa vida, como é que nós nos comportamos? Quando nós temos momentos de perdas na nossa vida, como é que fica o nosso coração no momento de luta? Quando você ora para Deus curar de uma enfermidade, Deus não cura. Sabe, queridos, eu quero te mostrar na palavra de Deus, porque às vezes Deus, Ele não cura. Eu sei que tem várias razões, mas tem algumas que Deus, Ele nos mostra, que tem uma razão. E eu coloquei, né, como nós devemos agir nesses dias, nos momentos de luta, de dificuldade, nesses momentos de angústia, como é que nós nos comportamos? A primeira coisa que eu coloquei, aqui na adversidade, Deus está no controle. Olha só, aqui lá no versículo 1 diz assim, Naamã, comandante do exército da Síria, era grande homem diante do seu Senhor, e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera a vitória à Síria. Ele é herói de guerra, porém leproso. A primeira coisa que eu coloquei na adversidade, Deus está no controle de todas as coisas. Deus, Ele não perde o controle. Se você ler esse versículo assim muito rápido, talvez você vai ter aqui uma surpresa nesse versículo. Eu não sei se você percebeu, mas aqui fala que Deus deu a vitória à Síria. A Síria era o povo que era inimigo do povo de Deus. Por que Deus não deu vitória para Israel? Talvez você nunca percebeu esse versículo. Aqui fala que Deus deu vitória para a Síria, mas não deu vitória para Israel. Eu falo que no meio da circunstância, Deus sempre tem um ensinamento para mim e para você. Então aqui fala que Deus deu a vitória aqui para a Síria. É a primeira coisa que eu coloquei. E uma pergunta que eu coloquei, por que Deus permite o sofrimento na minha vida e na sua vida? As pessoas às vezes têm muitas explicações, né? Mas eu falo que uma delas é consequência lá do jardim do Éden. Quando o homem ele peca, ele desobedece ao Senhor, ele se distancia do Senhor. Mas eu falo que até no sofrimento,
Deus, Ele quer nos ensinar. O Senhor quer nos ensinar a depender, porque eu falo que o processo muitas vezes é mais importante do que o próprio milagre. Porque no processo, pessoal, nós aprendemos ali na caminhada a depender, a buscar, a clamar, a buscar a presença do Senhor. Hoje eu estava lá meditando nessa palavra, e a minha esposa, ela começou a trabalhar, era 7 horas, e ela para agora 7 horas, e eu estava lá com o neném, cuidando do meu filho, e o tempo inteiro ele falou assim: papai, ele queria meu caderno, pessoal, o tempo inteiro ele queria ficar com o meu caderno, e ele pegava meu caderno, a hora que eu, lendo a palavra, a hora que eu menos olhava, ele catava meu caderno, saía correndo, escondia atrás da cortina com o meu caderno. Eu falava assim: filho, devolve para o papai. Ele falava: não, é meu. Eu falava assim: não pode, filho, não pode, é do papai, dá para o papai. Aí ele vinha, eu deixava, ele pegava a Bíblia, corria, escondia, e assim foi o dia inteiro, pessoal, ele escondendo meu caderno, pegando meu caderno, falando: filho, não pode rasgar, não pode, o papai vai precisar dele. E ele olhava e falava assim: é meu, é meu. Eu falei assim: meu filho, aqui nesse caderno tem tanta preciosidade, nesse caderno tem tanto ouro, aquilo de mais precioso está nesse caderno, que é a palavra do Senhor, coisas que Deus revelou ao coração do papai, e um dia esse caderno vai ser seu, esses cadernos serão seus, e você vai poder ler, reler, e você vai ver que o coração do papai vai estar exposto nesses cadernos, e você vai conhecer um pouquinho do coração do papai. Agora dá para o papai. Ele olhou para mim e falou assim: não, é meu. Mas aqui, queridos, Deus nos mostra, né, que Ele está no controle de todas as coisas. Pode passar o tempo, as estações, o homem perde o controle, mas Deus, Ele não perde o controle. Então a primeira coisa que eu coloquei aqui, né, é que Deus estava no controle aqui de todas as coisas. Segunda coisa que eu coloquei, coloca aí para mim, fazendo favor, Gustavo. Nas adversidades descobrimos as nossas fragilidades. Sabe, queridos, é na hora da luta, da dificuldade, dos momentos difíceis, que nós descobrimos o quão frágeis nós somos. Aqui vem falando, né, Naamã, comandante, um homem que era considerado um homem grande diante do Senhor, com vários conceitos, com várias medalhas, herói de guerra, um homem quando passava as pessoas reverenciavam, mas a Bíblia diz, porém, leproso. E é no momento de luta, de dificuldade, que nós descobrimos os nossos poréns. Nós descobrimos os nossos poréns na nossa vida particular, nós descobrimos os nossos poréns na nossa família, nós descobrimos os nossos poréns no ministério. Às vezes nós olhamos e falamos, nossa, que tremendo, que família. Mas toda família tem os seus poréns, todo relacionamento tem os seus poréns, todos nós temos os nossos medos e as nossas fragilidades, e todos nós temos medo de tirar as nossas armaduras, porque nós temos as nossas armaduras, nós nos fazemos de forte, naqueles momentos de luta, mas lá dentro, só o Senhor conhece. Sabe aquela coisa que nós temos medo de tirar as nossas armaduras, mostrar as nossas lepras, as nossas dificuldades? E muitas pessoas transferem os seus medos e as suas dificuldades para outras pessoas. Quando elas não admitem, elas transferem para outras pessoas. Tinha uma canção, eu acho que não tem versão, talvez a Cíntia pode me falar, mas quando eu converti, eu lembro que a menina da Igreja Batista, ela traduziu uma música que dizia assim, nos combates tenho sido vencedor, mas ao vencer eu também posso me ferir, espada em punho o rosto a lutar, pois dentro da armadura só um menino há. Tem versão, Lu, essa canção? Ela fala, né,
Nos combates tenho sido vencedor, né? É porque está tocando outra, eu não estou pegando a melodia. Agora mesmo eu pego. Mas fala que nos combates eu tenho sido vencedor. Mas fala, espada empunha o rosto a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Sabe, queridos, às vezes a gente fala, né, dos vencedores, mas nós esquecemos que nas batalhas nós também nos ferimos, nós também nos machucamos, nós saímos feridos nessas batalhas. Então aqui na adversidade nós descobrimos essas fragilidades que está dentro de nós, nós descobrimos os poréns. Todos nós temos um porém. Talvez a gente olhe, admira alguém e fala, não, fulano é gente boa, porém. Todos nós temos esses poréns na nossa vida, querendo ou não. Diante das pessoas nós usamos, né, essas armaduras, nós nos blindamos, nós escondemos os nossos medos, os nossos traumas, as nossas fragilidades. Temos que nos mostrar forte, temos medo de chorar em público, temos medo de pedir ajuda, temos de falar assim, olha, me ajuda. Temos medo de falar assim, olha por mim, que eu estou enfrentando luta, dificuldade, olha, eu preciso de ajuda, porque vencedor não vence sozinho, nós precisamos de outras pessoas para caminhar conosco. Até Jesus, no momento de maior luta, maior dificuldade, lá em Marcos capítulo 14, quando ele estava no jardim do Getsêmani, ele leva com ele Pedro, Tiago e João, e ali estava sendo travada a maior guerra, pela sua vida e pela minha vida, e ele orando ali naquele momento, a Bíblia fala que ele ficou angustiado, ele chega ali e fala, mas nem uma hora pudesses orar comigo. Ele vai uma, vai duas, vai 3 vezes, mas então naquele momento, e a melhor coisa que tem, queridos, quando nós temos pessoas para estar junto conosco, momento de luta, de dificuldade, pessoas que choram conosco, porque tem momentos, pessoal, que nós não temos resposta. De repente você só dá um abraço e fala, olha, vamos orar, essa circunstância vai ser mudada. Eu compartilhei com vocês há alguns meses atrás, eu e a Bruna, nós passamos uma situação assim, muito doída, e eu lembro que aquele profissional que estava sentado diante de nós, ele olhou para nós, começou a chorar, e a única coisa que ele fez foi nos abraçar. Ele só chorou comigo, com ela, e falou assim, olha, Deus está no controle de todas as coisas. Ele nos abraçou e falou assim, eu não sei o que eu falo para vocês. E eu abracei a Bruna, nós saímos daquele lugar, paramos no corredor, olhamos para o céu e falamos, Senhor, nós cremos em Ti. Eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mesmo mediante essa circunstância, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu sei que pode passar o tempo, as estações, mas a palavra do Senhor vai se cumprir sobre nós. Então, no meio das adversidades, nós também mostramos as nossas fragilidades, os nossos medos, as nossas dificuldades. Eu lembro que nós íamos fazer culto na praça, o Murilinho chegava para mim e falava assim, e aí, Eltim, como vai ser? Queridos, dentro de mim, vocês não têm ideia. Eu olhava que é tanto de jovem na praça, ali passando carro e tal, coração apertado, e eles chegavam e falavam, e aí, Eltim, como vai ser? Eu falei assim, vai ser uma benção. Queridos, a hora que falava amém, que ia todo mundo embora, eu olhava para o céu e falava assim, e aí o Murilinho chegava para mim e falava assim, e aí, Eltim, foi sucesso, hein? Eu falei, por quê, Murilinho? Ele falou assim, uai, teve o mendigo, teve o cachorro, né? Teve o... Então foi sucesso. Eu falei assim, quem te falou isso, Murilinho? Ele falou assim, você que prega isso aí. Para ser sucesso, precisa ter um morador em estado de rua, é isso? Em situação, desculpa, tá? Em situação de rua, né? Porque hoje politicamente correto, tem que ter ali o cachorro para tentar te morder, lá no meio do culto, o cachorro fica em volta mordendo,
tem o bêbado que intromete ali, e ele quer falar, tal, né? E eu lembro que a última vez o bêbado chegou e falou assim: não, eu quero falar. Eu falei: não, você não fala não, quem fala só fala. Eu achei que era Deus que falava. Ele fez isso comigo, gente. Eu pensei: ah, só cala a boca, Deus também não fala que não, quem fala é eu, cala a boca. Sentou e ainda entregou a vida para Jesus, pessoal. E tem que ter também um endemoniado, né, para acabar a pôr a cereja do bolo. E aí o Murilinho falou assim: Altinho, hoje foi sucesso, né? Então a gente olha, né, no meio das fragilidades. Nós somos frágeis, pessoal. Nós temos as nossas fragilidades, nós temos nossos medos, nós temos as nossas angústias. Terceira coisa, na adversidade, devemos resistir, sabe o que? A amargura, o ressentimento. Aqui vem contando a história, né? Que aquela menina fala assim: saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse ela, a sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria. Pessoal, a gente acha que somente Naamã é o personagem principal dessa história, mas aqui conta a história de uma menina que não é citado o nome, uma menina que foi desestalada das suas terras, que foi tirada ali do seu leito familiar, que foi arrancada do seu pai, da sua mãe. Essa menina tinha todo o coração para ficar um coração amargurado. Ela trabalhava ali como diarista, né? Ela servia aquela casa, ela sabia de coisas que ninguém sabia. Ela podia olhar para aquele homem e falar assim: bem feito. Aquela menina podia ser uma menina amargurada, mas aquela menina se tornou uma missionária. Ela floresceu num lugar seco. Sabe, querido, se você não está no lugar dos seus sonhos, mas tenta tornar aquele lugar mais próximo do seu sonho. Aquela menina, o que ela fez? Ela liberou uma palavra, falou: olha, se ele for lá na minha terra, tem um profeta, ele vai ser curado. Mas aquela menina não deixou com que a raiz de amargura, quando você vai em Hebreus capítulo 12, diz: não deixe com que a raiz de amargura, nascendo no coração, ela brote. Sabe, queridos, a amargura, ela começa com alguns ressentimentos, ela começa a brotar uma pessoa amarga, ela contamina as pessoas, mas ela não deixou com que essa amargura brotasse no coração dela, mas em vez disso ela floresceu dentro daquela casa. Uma menina que foi levada como escrava. Vocês acham que o pai e a mãe dessa menina, quando ela foi tirada da sua casa, vocês acham que o pai e a mãe chorou ou não? Vocês acham que o pai e a mãe achou bom dessa menina ter sido levada como escrava? Imagina como ficou o coração dessa família. Mas aquela menina naquela casa, ela floresceu, ela foi usada por Deus. Olha só, às vezes nós não entendemos os planos de Deus, como Deus, Ele escreve a história. E Deus usa uma menina simples, uma escrava, uma menina que não tem nome, uma menina que tinha tudo para ficar amargurada. Sabe, queridos, as nossas origens não podem determinar o nosso futuro. Às vezes as pessoas ficam presas às suas origens. Ontem eu falei isso aqui com os jovens. Talvez você teve uma infância difícil, mas isso não pode determinar o seu futuro. Tem pessoas que até hoje ficam assim: ai, mas quando eu era assim, eu era assado, eu fui humilhado. Queridos, foi. O seu passado não pode ser mudado. Deus não está preocupado com o passado, porque passado não pode ser mudado. As suas origens não pode determinar aquilo que Deus tem para você. Qual que é o propósito da sua vida? Tem pessoas aqui, se nós deixarmos falar 2 minutos, toda a igreja cai em choro, cai em prantos. Mas nós não podemos ser vítimas do sistema. Querido, se eu contar pelo menos aqui, 0,000% da minha história, eu tenho certeza que em menos de 1 minuto, você começa a chorar. Mas um dia eu determinei: não sou vítima do sistema. A minha origem não determina o meu futuro. A minha origem não determina aquilo que Deus tem para mim, que tem para minha casa, para minha família.
A sua origem não pode determinar aquilo que Deus tem para você hoje. E tem pessoas que ainda são escravas do passado, escravas dos seus sentimentos, dos seus medos, dos seus traumas. E essa menina aqui, ela floresceu no lugar, mas tudo porque ela não deixou com que a amargura viesse. Uma pessoa amargurada. Então aqui, o que eu coloquei para nós meditarmos, né? Ela se tornou ali, a postura dela, eu fico vendo, né? Algo foi crescendo, ela foi usada como um instrumento, e ela não teve, né, queixa contra Deus, mas ela se levanta naquele momento, ela não cultiva, ela cultiva fé, ela crê que Deus pode fazer, ela foi capaz de entender todas as coisas, ela não vive na autocompaixão, ela sabia que algo podia acontecer naquela casa. É tão interessante quando nós sabemos que Deus pode fazer na nossa vida. Coloca aquela foto que eu pedi daquele ator ontem, que eu passei para os jovens. Coloca aquela foto. Ontem eu coloquei essa foto e eu contei um pouquinho da história desse homem. Esse homem, ele é o ator do Homem de Ferro. Quem escutou essa história ontem? Deixa eu ver. Vocês escutaram essa história ontem? Esse ator aqui, acho que em 2003, ele era um ator já conhecido em Hollywood. Ele ainda não havia feito o personagem do Homem de Ferro, mas ele estava afundado na bebida, nas drogas, e por várias vezes ele foi preso, foi detido ali, e esse homem já tinha perdido a esperança, e um dia ele foi preso novamente, estava embriagado, foi pego com drogas. Então o juiz olhou para ele e falou assim: hoje eu vou te prender, não é porque você é conhecido, eu vou te prender, não tem como. Então chamou ali um policial, o policial veio, algemou, e a hora que o policial foi colocar ele na cela, olhou para ele e falou assim: o que eu vou falar para o meu filho? Meu filho é seu fã, eu vou chegar em casa e vou falar que eu te prendi. O que eu vou ter que contar para o meu filho, por que você foi detido? Meu filho é apaixonado em você, mas hoje eu vou ter que te prender. E colocou ele na cela. Isso foi em 2003. Quando foi 2008, então eles iriam lançar o Homem de Ferro, e nenhum ator, né, em 2007, se eu não me engano, e para 2008, e nenhum ator aceitou o papel, até que chegou no Robert, e ele aceitou a fazer o papel do Homem de Ferro. E a gente sabe, né, que foi um estouro de bilheteria e tal, e ficou muito famoso pelo personagem, tanto é que nós estamos falando hoje. Mas os anos se passaram e chegou no ano de 2020. 2020 ele se lembra daquele dia que ele foi detido, que ele foi preso. E ele lembrou daquele policial que havia colocado ele na cela. Então ele foi na delegacia, procurou aquele policial. Então ele descobriu que aquele policial tinha aposentado. Ele foi até a casa do policial e falou: eu preciso falar com você. E quando ele chegou na casa daquele policial, falou: olha, eu preciso falar com você, eu preciso falar com seu filho. Ele falou: mas por quê? Eu preciso te entregar algo. Aquele homem pega um envelope e entrega para aquele homem. A hora que aquele homem abre aquele envelope, havia um cheque de 2 milhões de dólares. Sabe o que é 2 milhões de dólares, pessoal? Eu não sei, porque eu nunca tive. Mas se você me der, eu vou saber. Pessoal, 2 milhões de dólares, mais ou menos 10 milhões de reais. Uau! Tremendo ou não, pessoal? Ele olhou, isso mudou a história daquele homem, mudou a história daquele filho. E aquele homem olhou: mas por que você está fazendo isso? Ele falou assim: porque um dia, quando ninguém mais acreditava em mim, o seu filho acreditou em mim. E porque ele acreditou, eu descobri que quando eu não mais acreditava, eu descobri que uma criança acreditava em mim. E isso mudou a minha história e fez com que eu mudasse o curso da minha história. Sabe, talvez você não acredita, mas tem pessoas que acreditam em você. Pais, tem pessoas que acreditam em você. Tem filhos que acreditam em você. Filhos, tem pais que acreditam em você. Sabe uma coisa que eu aprendi com a palavra de Deus? A Bíblia fala, eu vi aqui o William falar
sobre o Salmo 128, Salmo 127, que fala que os filhos são como flecha na aljava. Sabe, queridos, quando um flecheiro, ele vai para a batalha, ele não pega a flecha e atira em linha reta. Ele pega a flecha, atira para o alto, aquela flecha começa a girar e acerta o alvo. A Bíblia fala que os filhos são como flecha na aljava. Sabe uma coisa que eu aprendi com Deus? Quando você pega o seu filho, você lança para Deus, Deus o leva até o alvo. Porque quando você o lança para o Senhor, você ensina os princípios, os valores da palavra de Deus. Quando você o ama, ensina o que é autoridade. Porque o papel do pai é ter autoridade sobre o filho. Você precisa amar o filho e você precisa dar limites para o filho. Porque isso ele vai aprender, que ele vai aprender a ser amado, a ser respeitado e aprender a respeitar as pessoas. Então ele vai entender o que é uma flecha. Quando ele é lançado para o alto, Deus o pega e leva até o alvo. Então aqui, queridos, esse homem entendeu. Coloca o próximo para mim, o quarto. Lu, me ajuda aqui, fazendo um favor. É o Léo? É o Léo? Nas adversidades nós somos desafiados e o quê? Transformados, amém? Aqui diz assim: veio pois Naamã com seus cavalos, com seus carros, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro e diz: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, a tua carne será restaurada. Queridos, a Bíblia fala que aqui Naamã ficou irado, falou assim: eu não entendi. Fala que ele ficou indignado. Ele achou que aquele homem ia colocar as mãos, ser curado. Sabe, ele estava esperando algo espetacular. Quem já esperou algo de uma forma e não aconteceu? Ou foi só eu? Ah, vai ser dessa forma. E não é dessa forma. Ele estava esperando aqui. Fala que ele ficou indignado. Quando ele chega até o rei lá de Israel, não dá tempo de nós lermos. A Bíblia fala que o rei rasgou as suas vestes. Ficou pelado, pessoal. Carlinho não está aqui, eu posso falar. Aquele homem ficou pelado. Está na Bíblia, né? Se alguém discordar, está aqui, ó. Agora você imagina a fofoca que foi. Fala assim, ó, sabe lá o rei de Israel? Ficou pelado. Imagina, ele arrancou suas vestes. Imagina a fofocaiada. Chegaram para Eliseu e falou assim, ó, o rei de Israel ficou doido, arrancou a roupa. E sabe o que aconteceu? Eliseu falou, não. Fala para ele vir até mim. E quando ele vai até o profeta, ele pensou agora, né? Ele vai falar, ser curado, vai orar por mim, e algo vai acontecer. De repente, né? Ele falou assim, vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Ele falou assim, mas no meu país tem rios melhores. Abá e Farfar são rios. Ele falou, pois é, hoje você vai mergulhar no Tietê. Eu tenho o Tietê, você vai dar 7 mergulhos no Tietê. E ora, no último mergulho você vai recitar o Salmo 119 lá embaixo. Sabe o que acontece, pessoal? Que às vezes nós queremos que seja do nosso jeito, da nossa forma, e nem tudo sai conforme nós queremos. Veio pois Naamã. Coloca para mim o versículo 7, se tiver jeito, Gustavo, fazendo um favor. Olha só. Não, o texto de Reis 5, versículo 7, fazendo um favor, se tiver como colocar para nós. Aqui então, né? E nas adversidades, né? Os nossos ídolos são revelados, né? Quais são os nossos ídolos? Lá diz assim: tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes. Se ele rasgou as vestes, ele ficou como, gente? Como que ele ficou? Você está com medo de falar, gente? Se ele rasgou as vestes, ele ficou como? O pastor Carlinho não está aqui não. Tá bom? Se ele rasgou as vestes, ele ficou como? Ficou pelado. E ele diz, acaso sou Deus para tirar a vida? E o povo fala assim, ó, o rei está lá, imagina. Um homem para curar da lepra, notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Versículo 8. Olha só o versículo 8 agora. Eu já estou caminhando para o final, pessoal. Tem como aí, Gustavo? É porque deve estar travando lá o computador. Mas ele fala, né? Isso. Está travando.
Pode voltar para os slides, porque senão vai ficar travando. Gustavo, pode pôr isso? Nas adversidades, os ídolos são o quê? Revelados. Olha só, voltou o homem de Deus e ele a toda a sua comitiva e pôs-se diante e disse: eis que agora reconheço que toda a nação da terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. E é tão interessante, queridos, que Elias mandou o seu servo falar para ele. Às vezes nós estamos esperando algo, né? E Deus, Ele vem e faz algo sobrenatural na nossa vida. Deus, Ele vem e Ele nos surpreende. Coloca o sexto, enquanto o pessoal do louvor está subindo para mim. Nas adversidades, Deus é glorificado e exaltado na nossa vida. Disse Naamã: se não queres, peço que teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos. Ele falou assim: eu vou levar a terra desse lugar, porque eles achavam que a terra era terra santa, terra abençoada. Então ele pegou um monte de terra e falou: não, eu vou levar para minha terra, eu vou levar para o meu país essa terra, porque foi abençoado. Eu estava vendo aqui o William falar que o sonho dele é conhecer Jerusalém. Queridos, eu já estive em Jerusalém, e é tão interessante quando nós estivemos na vila de Nazaré. Ali o rapaz que estava ali, ele falou assim: vocês são de onde? E nós falamos: nós somos brasileiros. Ele falou: ore por nós, não olhe aqui pelas pedras, isso tudo que vocês estão vendo é apenas pedra, mas ore pelo nosso povo. O nosso povo precisa de oração, o nosso povo precisa aprender quem é Deus. Queridos, é tão interessante, porque nós estávamos no hotel, um grupo de jovens foram até o hotel, porque descobriu que tinha brasileiros, e eles falaram assim: nós queremos marcar uma reunião com essas pessoas que estão no hotel. Estava eu, o Paulo Rubens, o Silvio Ferreira, a Marina, e nós fomos ouvir esses jovens, que já estava muito tarde, e eu perguntei, falei assim: o que vocês querem? Ele falou assim: nós queremos aquilo que vocês têm. Eu falei assim: o que é que nós temos? Essa alegria, que como vocês são alegres e como vocês falam de Deus. Nós queremos transmitir para o nosso povo, da mesma forma que vocês transmitem. Nós queremos essa alegria que está dentro de vocês, porque os brasileiros são muito alegres. Os brasileiros falam de Deus com uma alegria tão grande. Eu falei assim: sabe o que é isso? A alegria da salvação. Querido, sabe o que é a alegria da salvação? Você poder falar desse amor, você falar daquilo que o Senhor fez, faz, continua fazendo. A alegria. Eu estive na China, e eu lembro que havia senhoras que viajaram de trem 2.800 quilômetros para ganhar uma Bíblia. Eu vi essas senhoras pegarem a Bíblia, beijar a Bíblia, abraçar a Bíblia e falar assim: a primeira vez que eu vou ter uma Bíblia. E às vezes nós temos a Bíblia e nem abrimos a Bíblia, não damos valor à palavra de Deus. Queridos, eu estive na Polônia. Lá na Polônia, o pastor David, aquele que pegou as cinzas e passou na cabeça, é David. Nós estávamos num poço, e ele falou assim: aqui nesse lugar morreu não sei quantas pessoas, e vocês estão pisando no lugar que foi derramado não sei quantos mil litros de sangue, 6 milhões de litros de sangue. Isso que ele falou, né, Lu? Esse lugar aqui. E se vocês andarem, prestarem atenção no chão aqui da Polônia, em Auschwitz, vocês encontrarão ossos ainda, porque aqui se tornou um cemitério a céu aberto. Ore por nós, ore por esse lugar, sabe? Então quando nós oramos, né, nós começamos a olhar e ver as coisas, nós começamos a ver que Deus, Ele ainda continua agindo. Pessoas acreditam, continua acreditando. Lá na Inglaterra, nós fomos num lugar, lá no presídio, e quando nós chegamos, sabe qual foi a credencial para nós entrarmos lá para falar com os presos? Que nós éramos brasileiros. Não é porque eles queriam nos prender não, tá? Mas o que acontece?
falou assim: olha, nós viemos falar do amor de Deus. Eles simplesmente abriram a cela, abriram os portões, falou: não, pode entrar, para falar do amor de Deus. O Senhor continua agindo na história. Mas a minha pergunta é, eu quero que volte lá no começo da pregação, Gustavo, no segundo slide para mim. Você acredita em milagres? Você já viveu um milagre? Qual é o milagre que você gostaria de vivenciar hoje? Você pode fechar os seus olhos? Feche os seus olhos. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Deixa o Senhor ministrar